Amigos do Portal Zug, hoje, dia 24 de janeiro, é o dia da primeira Constituição Republicana no Brasil. E quando o assunto é Constituição, este aqui é um expert, mestre em Direito e especialista em Direito Constitucional. Eu falo com o advogado, doutor Hélio Cimini. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Que data é esta comemorada em 24 de janeiro em relação à Constituição brasileira? Fernando, primeiro já te parabenizando pela ciência. Nós tivemos várias constituições no Brasil e cada uma delas com a sua data de promulgação ou outorga. Mas hoje, dia 24 de janeiro, nós comemoramos a primeira Constituição republicana do Brasil, com o Marechal Deodoro da Fonseca em 1891, tão logo ele tomou o poder da monarquia em 1889 com a República. Essa Constituição ela tem um marco teórico e muito prático, que foi a ruptura de um regime, a ruptura de uma forma de governo democrática para a forma de governo república. Isso significa, o que seria a forma de governo república? É a possibilidade de maior força, maior ingerência da Constituição na vida dos cidadãos e não do império, e não do poder. Esse é o marco republicano que nós temos em 1891. E democrático, inclusive, que é o sistema de governo que nós temos. Embora o Marechal Deodoro não foi um presidente eleito, mas as demais constituições, elas trataram de eleições presidenciais, estaduais, municipais, em todos os entes federativos, pelo voto direto, salvo o colégio eleitoral instaurado para eleger indiretamente Tancredo Neves, pós o golpe militar de 1964. Em relação à Constituição de 88, a Constituição Federal, esta primeira Constituição Republicana, até a Constituição de 88, muita coisa mudou? Olha, mudou muita coisa, principalmente em relação aos direitos sociais. Os direitos sociais do trabalhador, mudou em relação às garantias individuais da pessoa, tá? Não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica, em relação às cooperativas e às fundações, e mudou também ao acesso do cidadão, que antes era súdito, ao devido processo legal. Então, nós chamamos que a nossa Constituição tem o cerne fixo. O que é o cerne fixo? São aquelas cláusulas pétreas dentro da Constituição. A nossa Constituição não pode ser emendada para abolir algumas cláusulas que nós chamamos cláusulas pétreas, aquelas cláusulas de Pedro, você é forte, sobre você nós erguemos nosso sistema. Voto secreto, periódico, universal, forma de governo, então direitos e garantias individuais. Então essas questões elas são intangíveis, também chamamos de cláusulas intangíveis. Pode mudar para melhor, mas para retroceder de jeito nenhum. São essas as principais diferenças entre a primeira Constituição Republicana de 1891 e essa de 1988, que vamos comemorar em 5 de outubro. Doutor, Constituição ainda de 88, o senhor entende como uma necessidade de que ela seja atualizada em relação àquilo que a Carta Soberana Brasileira prega, determina? Peremptoriamente, eu penso que não. Na classificação das constituições, quando nós vamos classificar as nossas constituições, nós já dizemos que essa Constituição de 88, ela é prolixa, ou analítica, ou extensiva. Ela já é grande por si. Isso se dá, Fernando, em relação ao momento que ela foi proclamada. Naquele momento entre transição de regime ditatorial, ou militar, vamos assim dizer, para ser mais imparciais, para uma democracia. Então, eu penso, resumindo a resposta, que a nossa Constituição já tem um cerne fixo que permite democracia, que permite participação popular, que confere direitos e deveres individuais e coletivos e que estabelece um sistema de processo administrativo e judicial com devido processo e contraditório. Ou seja, ela não é ultrapassada como alguns pensam. De maneira alguma. Ela não é ultrapassada. Ela é ultrapassada por aquelas vozes incautas, que querem emendas constitucionais em relação a cláusulas pétreas, a título de exemplo, a redução da maioridade penal. Isso só por emenda constitucional e ainda assim
nós temos a visão de que, nesse exemplo, é impossível, que nós estaríamos retrocedendo. Existe no direito um critério que chama princípio da vedação do retrocesso. Esse é universal, esse não é brasileiro. Ela pode ser emendada. Na sua opinião, qual a principal ou as 2 ou 3 principais emendas já relacionadas a essa Constituição, levadas a esta Constituição desde 1988, que possa vir à sua mente? Olha, precisamos de uma reforma no direito administrativo, em que o contencioso administrativo tenha maior cogência e maior força os atos administrativos do que tem hoje. Porque, na medida que o contencioso administrativo não faz coisa julgada, não torna aquilo definitivo, vem assoberbando o Poder Judiciário com alta demanda. E nós sabemos que o Estado e os bancos são grandes demandistas. Última pergunta. Muita gente acredita que os atos do STF, de alguns ministros, sobretudo Alexandre de Moraes, são atos que ferem a Constituição Federal. Quando ele determina fechamento ou encerramento, cancelamento, como queira, de atividades de veículos de comunicação, de blogs, determina prisões. O que o senhor pensa sobre isso? O STF / ministro Alexandre de Moraes, especialmente, estaria, essa equação estaria agindo fora da Constituição? Olha, a gente não tem que ser morno, né? A própria passagem bíblica fala que aquilo que é morno a gente coloca para fora. Então vai opinião. E a opinião, obviamente, que fica no critério e no direito das pessoas pensarem de forma diferente da gente. Mas eu acredito que os atos eles são legítimos, os atos do ministro. Porque, na medida que as manifestações elas se excedem, aí eu falo, o que é excesso? O excesso não é subjetivo. O excesso é, na medida que os atos incitam atos, não vou falar nem terroristas, mas atos de vandalismo face às instituições públicas e os prédios das instituições públicas, que estão classificados como bens de uso especial ou bens de uso comum, como no caso, nós temos, sim, a possibilidade de punição. O fato, Fernando, liberdade é uma coisa muito interessante. Daí porque a Constituição fala a todo momento de democracia. Não podemos confundir liberdade de manifestação com excesso de manifestação. Por exemplo, uma coisa é a marcha, já tivemos isso no Brasil, vou dar um exemplo, a marcha pela maconha. Ok, tudo bem. Você chegar e falar que quer a legalização da maconha é perfeitamente possível, inclusive o seu direito de manifestação. Mas daí fazer uso de droga na frente de uma delegacia, na frente de um quartel, na frente de um policial civil ou militar, de uma autoridade, de um guarda municipal, já é um excesso, e punível, inclusive. O excesso passa pela provocação. O excesso passa pela provocação, pela incitação de atos que podem trazer prejuízos físicos e comprometimento da ordem institucional. Na Constituição, há alguma previsão de intervenção militar? Olha, na Constituição há previsão de intervenção militar a partir do artigo 142, quando fala da segurança nacional, há previsão de estado de sítio e há previsão da intervenção federal, como ocorreu no caso de Brasília, né, do Distrito Federal. Ali, a partir do artigo 142 e seguintes. Nós chegamos a viver alguma coisa recentemente que permitisse isso? Os atos terroristas de Brasília permitiram a intervenção. Tá? Mas a intervenção militar para que os militares assumissem o poder, isso chegou a ter possibilidade dentro da lei, pela sua experiência? De maneira alguma. Para a Constituição, dentro da Constituição, daquilo que o ex-presidente Bolsonaro, embora tantas pessoas digam ou maldigam, foi um chefe de Estado, a quem, democraticamente, nós devemos respeito pelos 4 anos de governo, assim como devemos pelo outro presidente eleito. Mas, dentro daquilo que se chamou 4 linhas, 4 linhas é aquela alusão ao gramado, ao esporte, ao texto de uma Constituição, dentro daquelas 4 linhas da Constituição, sem a mínima possibilidade jurídica de um golpe militar, de uma intervenção militar para fins de governo nesse sentido. Tanto que os generais de agora já manifestaram no sentido de responder ao presidente eleito, que é também chefe das Forças Armadas, assim como era o presidente anterior. Muito obrigado por nos atender, doutor.
Eu que agradeço, um abraço a todos vocês. Um abraço. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Zug, conteúdo o tempo todo.